também da festa da invenção da igreja. Eu costumo fazer uma celebração no sábado, que é vigília do propósito. Você começa a igreja, depois vai numa área assim, lugar assim, a fogueira, mesa, fogueira e tudo mais. Tem o significado da igreja sair dentro do seu quadrilátero, e isso se expandir como mundo. Podemos começar? Boa tarde, internautas do canal Içara. Nós estamos aqui com a Nadira Rosa, Popularica, o Igor Robetti, que é o diretor de turismo da Feira Municipal de Içara, e o professor, o Guilherme Botelho Júnior, né, professor? Sim. Eles estão aqui hoje porque no final de semana vai acontecer o 22º encontro da Pastoral Afro. Podemos começar pela Nadir, falando um pouquinho então do evento, como é que vai ser o evento, Nadir? Boa tarde. O evento vai se estender amanhã, começar a partir de amanhã às 15 horas, né? A gente fez o convite para o professor Guilherme, como ele entende bem sobre a Pastoral Afro, então ele vem falar um pouco para nós, né, da pastoral dentro da igreja. A partir das 15 horas teremos uma roda de conversa aberta ao público, para todos que queiram participar e que devem participar. E no domingo, a partir das 10 horas, teremos uma missa afro. Às 12 horas, o almoço, com a tradicional feijoada no valor de R$25. Tendo algumas apresentações culturais à tarde. E depois se faz o encerramento com um grupo de pagode Amigos do Samba. Certo. Professor Guilherme, qual vai ser o tema amanhã dessa roda de conversa? O que pretende-se aflorar nesse debate? Na realidade, o que a gente pretende, e temos feito isso comumente, é um recontar da história, né? Como eu já falei nos outros dois encontros com o jornal e com a rádio hoje de manhã, aliás, há pouco tempo atrás, a gente precisa recontar a história do Brasil na visão do derrotado, que o derrotado é a comunidade negra. Aliás, vocês me perdoem, em primeiro lugar, uma boa tarde para todas e todas, e muito obrigado pela deferência de você estar nos recebendo, né? Então, nós vamos recontar essa história, fazendo um passant, inclusive nesse que dia 13 de maio agora fez 130 anos que a abolição da escravatura foi assinada pela Princesa Isabel. No nosso entender, enquanto militante do povo negro, que é uma abolição incompleta, inconclusa, ou seja, simplesmente deu uma ordem de despejo ou de desemprego no dia 13 de maio, e no dia 14 de maio todos nós estávamos empregados e na rua. Não fosse a mulher negra que continuou com suas atividades de trazer comida para casa, porque elas continuavam trabalhando e sofrendo todo tipo de mazela nas fazendas e na casa dos poderosos, entre aspas, né? O povo negro hoje não existiria porque todos teriam morrido de fome, sabe? Então a gente quer conversar um pouco sobre essas histórias, sobre o aspecto do negro na igreja no Brasil, de onde que o negro trouxe essa igreja, porque hoje nós já sabemos que praticamente 80% do negro e da negra que vieram para cá nessa diáspora forçada, eles já eram batizados. Então não havia necessidade de passar por todo aquele traumatismo, não só de uma diáspora forçada, como também de marcar no tórax com aquela cruz queimada como se fosse gado no peito, para dizer que aquele ser tinha sido batizado, que não tinha alma, que não tinha isso, que não tinha aquilo, forçando um estigma que, infelizmente, é decorrente ainda hoje em todo o Brasil como um todo.
O senhor é integrante do colegiado da Pastoral Afro Nacional, certo? Sim. Como é que se deu a criação da Pastoral Afro no Brasil e como é que está a disseminação dela pelos estados? O negro, por ser excluído por muito tempo, ele teve costumes muito próprios, né? Como acontece essa inclusão dentro de uma igreja que não os incluía? E que também não os inclui, né? Isso seja muito claro, isso seja dito. Nós sofremos todo tipo de intolerância, tanto de outras denominações religiosas, como dentro da própria Igreja Católica. Essa coisa chamada Pastoral Afro-Brasileira, ela não vem por si só. Nós temos o primeiro movimento dentro do Brasil, que é chamado as Irmandades, as Congadas, as Guardas de Moçambique, Maculelê e outros atos de entidades negras católicas que o negro já traz da África. Depois, quando Roma acaba com esse movimento chamado de Irmandade, podemos chamar assim como um todo, aí você tem a SEBS. E depois da SEBS é que vem a Pastoral Afro. A Pastoral Afro é fruto da campanha da fraternidade de 1988, quando se completou 100 anos do fim da abolição, e que teve o nome de ouvir o clamor desse povo, né? Essa pastoral, essa campanha da fraternidade, que aconteceu em todos os estados brasileiros, menos no estado do Rio de Janeiro, porque o falecido Dom Helder Câmara, o falecido cardeal do Rio de Janeiro, ele disse que não havia necessidade de ter essa pastoral no Rio, porque no Rio não havia racismo. Então nós tivemos no Brasil inteiro essa pastoral afro, menos no Rio de Janeiro. Hoje em dia, passados 30 anos de pastoral, ela exige não só em todos os estados brasileiros, como disseminou-se pela América Latina, pelo Caribe, que inclusive agora em junho nós vamos ter um encontro internacional na cidade de Cali, na Colômbia, se espalhou também pela Europa e inclusive na África. Quer dizer, na África se vive uma outra realidade hoje a nível de catolicismo, posto que a África é o berço das novas ações a nível da criação, ou mesmo da vinculação de padres pelo mundo. Porque na Europa, hoje, o que a gente mais vê são padres africanos. E aqui no Brasil, há uma grande quantidade deles. Em São Paulo, por exemplo, nós temos hoje na capital um número expressivo de padres e de religiosas, mais ou menos ao redor de 100 pessoas que estão aí fazendo missionarismo dentro do catolicismo, dentro da África. O senhor vê pontos em que a cultura afro se funde com a cultura católica, tem pontos em comum. O povo africano que foi absorvido aqui no país, ele criou adorações a alguns santos, algumas imagens muito típicas, mas que em alguns pontos até coincidem com o católico, né? Existe essa conversão? É fácil de lidar com isso? Veja bem, aí você vai estar querendo que eu te dê as dicas do que eu vou conversar amanhã. Mas, a princípio, só para ter uma ideia, como é que o africano escravizado vem para o Brasil e o primeiro ato religioso dele é criar uma irmandade? Eu deixo isso no ar. Tá? Quando se diz que nós éramos um povo sem alma, e inclusive isso, a gente continua, esse fato, infelizmente, essa ideologia continua a se perpetuar ainda hoje,